Oi gente, me chamo Arthur Abu, aqui com um projeto novo. Durante muito tempo na minha vida, eu queria criar um projeto de Pokémon. Não foi possível, então eu dei uma chance para Yu-Gi-Oh! Para ver o que tinha de interessante. Não fui muito com a cara, não entendi muitos efeitos. O meu inglês, eu aprendi praticamente inglês com Pokémon. Eu teria que reaprender inglês com os termos do Yu-Gi-Oh! Tô melhorando nessa parte. Eu não fui muito com a cara, queria fazer um deck de Exódia. Yu-Gi-Oh! É muito sobre combo. No Pokémon as cartas têm sua própria individualidade. Então eu dei uma chance pra Jujutsu Kaisen, mesmo sabendo que não tinha nenhum TCG, porque eu queria me divertir. E eu me apaixonei. Então tá aqui, abandonando a ideia mais inviável da minha vida, que foi fazer uma nova geração de Pokémon, com Pokémon, novas mecânicas, história para anime, os coisas tudo, cartinhas. Eu abandonei e agora tô aqui com esse mini projeto. Não fiz um docs porque vídeo é muito melhor. Talvez eu poste no Instagram, talvez no meu canal do YouTube, tanto faz. O importante aqui é que eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que funciona. Eu vou dar exemplo de cartas. Eu não fiz nenhuma carta ainda, mas já tenho uma ideia dos baralhos e as coisas tudo. Então aqui, zona de combate. Você pode ter até 9 xamãs e maldições aqui no campo de batalha e de combate. Um espacinho tem que pelo menos ser do seu oponente. Para algum bicho vir para cá, os seus bichos tá tudo aqui no banco. Aí ele vem para aqui para a zona de preparo. E aí ele vem para a zona de combate. Então é um a um que você vai colocando, mesmo você tendo várias opções aqui. Entendeu? Eu vou explicar um pouquinho da ordem das coisas. Primeiramente, a gente tem dois baralhos, como vocês podem ver, e duas pilhas de descarte. Cada um com sua individualidade. Esse baralho é meio parecido com um baralho do Yu-Gi-Oh! Por mais que eu não tenha ido muito a fundo sobre ele. Então, se estiver meio copiado, foi meio que na sorte. Mas eu achei interessante a ideia do Yu-Gi-Oh! De ter dois baralhos. Basicamente aqui são 20 cartas. É um baralho meio que reserva, ele é sua mão inicial, ao contrário do Pokémon que você compra daqui. Não, você compra tudo daqui. As 20 cartas você vai comprar e botar na sua mão. Então você vai ter 15 cartas, porque 5 vão ser chamas básicos que você coloca no banco. E caso tenha algum xamã de troca, ele permanece aqui para ficar fazendo o efeito dele, que é trocar com o básico o tempo necessário que a carta está especificando. Em seguida, depois que você fizer tudo o que está disponível para você fazer, seu oponente também, vocês vão subir um personagem para cá. Subiu para cá, vai fazer tudo o que vocês querem fazer, e aí no terceiro turno o combate começa. Para um xamã atacar o outro, sem usar nenhuma arma em específico, tal, ele tem que estar focado entrando em confronto direto. Eu queria fazer esses dois quadrados aqui na diagonal, mas como eu fiz tudo no Paint, tanto é que tá meio cagado aqui, ó, a grossura das coisas, dá pra perceber que ficou meio inviável fazer diagonal. Então, ao invés desse bicho batalhar com esse, ele vai batalhar com esse batalha com esse com esse com esse e esse com esse. Você pode simplesmente dominar o campo enquanto seu oponente está preparando, meio impossível. Um turno é dado quando na zona de preparamento você usou todos os xamãs. Perdão, gente. Quando você terminou. Basicamente quando você termina todos os turnos. 3 turnos para dar um turno total. Então a zona de preparamento. Você usou tudo aqui, não tem mais nada para fazer aqui. Passa a vez dessa zona. Tem alguma coisa para fazer aqui? Aqui é opcional. Todos eles são opcionais. Menos esse que eu acho que se você não fizer nada aqui, você toma no coisinho, né? Então aqui, quer fazer alguma coisa? Quero, faço. Não tem mais nada para fazer? Encerro o turno. E aqui, entrou em combate direto, é quem atacar primeiro. Quem atacar primeiro decreta combate. Do momento que você coloca uma carta aqui, você pode locomovê-la livremente. Cada carta vai ter um atributo, então força, velocidade, percepção.
e precisão, entre outros. Eu quero colocar medo e intimidação para, por exemplo, um personagem muito roubado, porém aparece, sei lá, o Sukuna. A intimidação do Sukuna é maior do que esse personagem, do que o medo dele. Então, ele fica paralisado, deixando ele vulnerável. Se o Sukuna tem mais força, a força é a quantidade massiva de dano físico. E Jujutsu também. Então o Jujutsu dele dá muito dano. Eu tenho que planejar isso bonitinho para ficar direitinho, porque eu entendo que... Eu acho que eu vou copiar o Pokémon. Então ele vai ter força. Esse aqui vai ter resistência. O dano que ele vai causar tem algum requerimento no Pokémon, são energias, mas vai ter o daninho especificando do ataque. E é isso, vai subtrair o dano causado com a resistência e o resultado que der, você vai subtrair da vida. Tem como se curar? Tem, já vou explicar isso. Indo para um deck que eu idealizei, deck de Toji Fushiguro. Ele não tem a maldição dele? Perfeito, a maldição dele tem uma habilidade. Habilidades, algumas exigem que quando você aciona ela, você procure na sua Lotus de compra. Pra ficar bonitinho, é o baralho que você compra. Esse aqui, Vortex primário, é o baralho da sua mão. Lotus de compra é o que você compra as cartas todo turno. Então, uma habilidade, organize a sua zona de preparo aqui, zona de habilidade. Você vai, procura nesse baralho, coloca as cartas que você precisa. Um deck que usa e abusa disso é o dos desastres da natureza, com Dagon, o Marrito. O Marrito é o astro principal porque ele não manipula o corpo dele. Então, você gasta um desses slots. Então você procura no seu baralho, ou você deixa aqui mesmo na sua Lotus de compra, organiza tudo aqui. E vida que segue. A maldição do Toji não. A cada turno você compra 5 cartas. Lembrando, tem que terminar esses 3 turnos aqui para contar comum. Você compra 5 novas cartas. Parabéns. Tem cartas que compram carta? Compra. Tem. Isso traz vantagem? Provavelmente sim. Eu ainda tenho que planejar as cartas, imprimi-las. Quem comprar, comprou, perfeito, delícia. Bora continuar. Você comprou uma ferramenta amaldiçoada. É que nem o ferramenta Pokémon no Pokémon, né? É a mesma lógica. Só pode ter uma se é uma arma que você usa as duas mãos. Você usa as duas mãos. Você pode usar só uma da arma e uma da outra. E vai ter suas próprias especificações. Eu tô pensando nesse tipo de item, entre muitas aspas, essas ferramentas, né? Terem especificações que acontece, é uma arma que você precisa das duas mãos? Tudo bem, você pode usar uma arma que só usa outra mão em conjunto dessa. Ela perde metade da força. Ou essa arma fica mais forte para quanto mais força você tem. Ou você só pode usar essa arma se tem esse tanto de força ou mais. Especificações para não ficar tão roubado. Cada deck ter sua própria individualidade. Eu planejei o deck de Toji Maki, o deck de Gojo, o deck de Sukuna, o deck das maldições e o deck de Suguru Geto. Que vai ter o Kenjaku. O Kenjaku me baseei nas ferramentas da equipe Flare, que você conectava no oponente e causava um debuff. O Kenjaku vai ser a mesma coisa. Se ele não for morto antes, ele pode nocautear um cadáver, pegar um cadáver. É um ponto muito importante de eu avisar. Os cadáveres só são descartados quando um turno total é feito. Até então, eles só vão ocupar espaço. Por isso tem cartas que, por exemplo, são meio que um suporte. Eles não precisam ocupar este espaço. Se você quiser, eles podem ocupar o espaço de fora. Kenjaku e suas maldições fazem isso. Que é mais? Uraumi, né? Com o Sukuna em jogo,
ela vira um suporte e pode ficar fora. Sem ele, ela tem que ocupar esse espacinho bonitinho, tem que obedecer. Rika Orimoto com Yu Tokotsu, ela fica do lado de fora, porque são seres que dependem de um ser em específico. Tem uma carta que foge disso, que eu vou dar um exemplo aqui. Acho que em resumo é isso. Pilha de descarte. Quando você usa um artefato que não seja amaldiçoado, um item, é igual o item do Pokémon, igualzinho, mesma coisa, mesma bosta. Vem pra cá, você pode usar cartas que devolvem coisas pra sua mão, embaralham pro seu baralho. Aí eu me inspirei muito em Pokémon também. E uma zona perdida que desde o início de Yu-Gi-Oh! Sempre esteve lá. Eu meio que readaptei, misturando com um pouquinho da zona perdida de Pokémon também. Que em resumo são a mesma coisa, né? Esses dois jogos agora. Uma terceira zona perdida, uma segunda pilha de descarte, como sempre, que você não recupera recursos. Exceto por uma coisinha que eu já vou falar. Então aqui tem os xamã de troca, eu já vou explicar o que eles fazem. Então, Yuji Itadori no deck de Sukuna é o melhor exemplo que eu tenho. Eu tenho que colocar aqui o Yuji, eu aos pouquinhos com o Toji, que ele tem uma habilidade. Alguns xamãs, que não são bem xamãs, né? Acho que Toji não se encaixa porque ele não tem energia. Eles têm habilidades e não têm jujutsus. Pra não ficar tão certinho, idêntico ao anime e ter um pouco mais de dinâmica, igual no Pokémon. O Pokémon não é igual ao anime, o anime meio que é o produto principal, mas mesmo assim o TCG faz um marketing meio complicado dele. Então, é isso. O Toji, toda vez durante seu turno, você pode procurar uma ferramenta amaldiçoada. Isso comba com a maldição dele. Então você pode comprar uma do seu baralho e armazenar aqui, reduzindo sua mão contra cartas que tenham efeitos poderosos perante o número de cartas. Eu ainda estou planejando tudo isso. Estou falando possíveis riscos que talvez nem existam nesse jogo. Mesmo que eu crie a carta, talvez ela não seja parte do meta. Então, coloquei o 20º dedo do Sukuna na minha mão. Conectei no menino Yuji. Ele é a habilidade dele é o seu receptáculo perfeito, bonitinho. Ele pode comer os dedos do Sukuna sem passar mal, sem morrer. Ele aguenta 20 dedos, ele aguenta mais de 2 artefatos amaldiçoados, né? Então, eu não quero mais o Yuji possuído pelo Sukuna. Eu pego uso o efeito dele quando tiver 20 ou mais dedos. Você também pode colocar o corpo do Sukuna para aumentar mais algum atributo, para servir como um 21º dedo. Cada dedo vai aumentar atributos por si só. Então, quando você tem 21 deles, sem ter muitas aspas, porque o corpo não é um dedo, você fica roubadíssimo. Estou apontando para aqui sem querer, desculpa. Você fica roubadíssimo aqui com um Yuji no campo de batalha, mesmo sabendo que ele pode morrer, porque ele não é o Sukuna em si. Então eu quero agora que o Sukuna tenha as 10 sombras. Eu tô com o Megumi aqui, engatilhado para subir. Recuo o Megumi, o Yuji vem pro campo de batalha, fechou, ele recuou. Demorei 2 turnos, mas tudo bem. Megumi tá lá, ai, vou morrer! Aí eu uso o poder dele na troca, pego o dedo do Yuji, coloco no Megumi, que vai ter o poder dos dedos que o Yuji tem, ou do cadáver. Descarta o Yuji possuído pelo Sukuna e você não recupera mais ele, porque não existe uma carta dedo do Megumi para se fazer o Yuji engolir e ficar fazendo essa troca. Não tem como. Você nunca mais vai usar o Yuji possuído pelo Sukuna. Por isso que nesse baralho, somente o Sukuna 20 dedos ou 21 vai poder possuir o Megumi. Porque senão vai ficar muito roubado, pô. Um dedo e já vira o museu não, porra. O Sukuna da Era Heian. Vai cagar, né? Por favor. E também para não ficar muito roubado, 20 cartas, 20 dedos do Sukuna, mais 5 delas obrigatoriamente são xamãs básicos. 1, 2, 3, 4, 5.
Esse espação todo aqui é xamã básico, independente se você vai mandar eles lutar ou ficar preso aqui. E aí a substituição vai ser muito engraçada, porque você vai ter que ficar trocando o personagem que tá aqui com o que tá aqui. E vice-versa. Então, o que tá aqui. E por isso que é sempre bom ter um espacinho livre aqui no banco. Que aí você pode deixar aqui livre. Pra deixar a substituição da hora. Por isso que não existiam cartas de substituição, como no Pokémon. Porque são vários atacantes, tem esse sistema de funil. Apenas o Ui com os corvos da Mei vão poder fazer isso, que é a habilidade literalmente é teletransporte. O Gojo também, se ele ficar um turno completo na zona de combate ou em cada uma dessas zonas, ele vai poder ficar trocando entre elas. Eu acho que eu expliquei bem. Penso que podemos prosseguir, não é? 15 minutos, oh, caralho. Aqui, as cartas vão ter certas marcações que vocês já podem ir lendo aqui se quiserem. Roxinho, que é esse prisma que vai ter na carta, pode usar Jutsu e ou tem energia amaldiçoada. Toji e Maki vão ter isso? Óbvio que não, eles têm a restrição lá coisada. Figurantes vão poder usar Jutsu? Não vão, mas vão ter esse símbolo porque eles têm energia. Um mero figurante? Eu vou explicar o contrário. Meramente lendário. Meramente é meio que tá anulando esse impacto, mas vamos prosseguir. Meramente lendário, personagens que apareceram, mas que tem destaque no anime. Maki Zenin, ela não é um grau especial. Mas ela é meramente lendária. O Yuta, Yuji Itadori, é o protagonista, Gojo, sem comentários. Sukuna, mesma coisa. Mahito, Jogo, eles receberam um certo destaque, são lendários. Eu acho que Dagon se encaixa nisso, Toji se encaixa nisso. Megumi, entre outros. Maldições terão essas marcações também. Alguém mais importante aparece no anime, mesmo sendo um figurante, mesmo sendo alguém que tem muito destaque, como a irmã da Maki. Se eu não me engano, ela não tem muito destaque. Eu tive que assistir tudo meio piratão e depois, quando o celular atualizou, ele bloqueou o app que eu via. Talvez eu vou ter que tirar a preguiça do meu corpo e começar a ver aqui do PC. Possivelmente pago o vírus? Possivelmente, mas não acredito. E um mero figurante é que nem o Robertão, a Gergina, o Roberto, o Osvaldo, esse pessoal, a Matilda aqui, ó. Esse pessoal do dia a dia, a dona da padaria, essa galerinha. E este cara, o Rogerão, o Roberto, trabalhador, proletariado de cada dia. Ele tem um efeito muito especial. Ele quebra as regras do jogo. O efeito dele é que você pode ter até 5 cópias dele. Já fica interessante. Esqueci de avisar. Ao contrário do Pokémon, que você pode ter 4 cópias de uma carta e no Yu-Gi-Oh! 3 de cada carta, se eu não me engano, aqui você só pode ter uma de cada carta. Só que se tem alguma mudança de uma carta para outra, você pode usar outra cópia. Então, por exemplo, a Maki, antes da irmã morrer, você pode usar as duas. Como também pode usar a Maki depois que morreu. O baralho de Toji é muito interessante, porque basicamente você tem um Toji mortal. Você tem o Toji que procura os itens, só que você tem que conectar manualmente a maldição dele. O Toji que já vem com a maldição, então a habilidade dele é o Jujutsu da maldição. Não é o poder de ficar procurando os artefatos. Se ele morrer e você tiver um pedaço do Toji, você pode reviver ele com a velhinha. Então, teoricamente, você tem 3 Toji. É chato, pra caramba. E a Maki também. Você tem a irmã. Vamos pegar aqui, 3. É a Maki depois que a irmã morreu. Poderosíssima, empoderada, ó. Boa. E aqui a Max antes da irmã morrer e a irmã dela antes dela morrer, obviamente. Se a Maki morrer, a irmã dela vira uma xamã poderosíssima.
grau 2? Não é muita coisa, mas é uma grau 2. Muito melhor do que já era. Eu acho que ela era bem fraca. Não sei se ela já era grau 2. Ela vai ficar mais forte. Isso que vocês precisam saber. Mais forte, mais poder. Beleza. Se ela morrer, é uma cópia. Basicamente uma cópia. Essas duas. Em resumo. Então, um deck é o mais consistente que eu já imaginei. O do Gojo, sem explicações. É só um monte de atacante enquanto você planeja o ataque que ele fez no Sukuna. Então, alguém para ocultar e tornando o roxo dele impossível de desviar. Exceto por uma percepção acima de não sei quanto, que ainda tem que pensar. Você coloca alguém para deixar o roxo 200%. Vai planejando enquanto tem um Yuta, uma Maki, um Yuji, um Megumi aqui no campo de batalha. E é isso. Já vou! Desculpa. Aqui pode usar energia reversa. Para se curar, você gasta 200 pontos de energia amaldiçoada para curar 500 de saúde. Que é o bronze aqui, ó. O prata, mesma coisa, só que você gasta 1000 pontos de energia amaldiçoada para curar 250 de saúde. Quando eu criei isso aqui, eu não sabia que era metade, então meio que eu previ. Quando você regenera os outros, eu não sabia que era metade do que curar a si mesmo. Só que eu não sei se você gasta metade também, né? Que tá meio zoado. Tem que colocar limite de cura, que senão vai ficar tipo. Você só gasta 2 vezes que dá o mesmo efeito. Eu acho que eu vou ter que trocar isso aqui pra 2000. Vou ter que trocar essa coisa aqui. E o douradinho você faz os dois pela metade do custo, curando o dobro. Então ficaria roubado. Por isso que tem que trocar isso aqui pra 2000. Eu achei que ficaria equivalente, mas não. Se você pode curar infinitamente, fica roubado. Básico. No início ali você tem que ter 5. Você distribui todo turno, né? Que fecha os 3. Você compra 5 cartas. Se vier alguma carta que você precisa desse baralho aqui que você comprou, você desce pra cá, vai fazendo teu jogo. Vai prosseguindo. Troca. Aqui está escrito: às vezes chamas básicos podem ser trocados por outras versões de si mesmos, cada um com sua própria regra. Eu tenho que aprender português. Os chamas trocas são deixados no vórtex primário até que a troca seja feita, deixando em seu lugar um chama básico e retornando ao seu lugar quando necessário, que foi o que eu expliquei. Então, você deu um dedo pro Yuji, ele vira o Yuji com Sukuna. Depois de um turno, você destroca, porque o Yuji tem esse poder de se adaptar. Até quando ele não é mais necessário, que você descarta ele para sempre. O V, que é o vórtex primário. Você deve ter exatamente 20 cartas, como eu já falei, mas apenas 5 são chamamos básicos. Tem que colocar eles na zona de preparamento enquanto está arrumando seu jogo. Coloque as outras cartas na sua mão, exceto por chamas de troca, ou se a carta tiver função de troca também. Então, às vezes você tem uma carta, sei lá, que é uma ferramenta amaldiçoada que tem essa função de troca. Aí você não pode colocar ela na sua mão. E há um limite pro deck de dedos do Sukuna. Então, meio que você deu uma limitada monstruosa no seu jogo. Talvez você consiga muitos dedos para ficar batendo nos outros e tentar prosseguir seu jogo, mas você não vai fazer muita coisa. Até porque é só o Yuji que consegue manter esses 20 dedos até então. Lotos de compra, um monte de cartas que pode ter de 40 a 100 cartas. Então você pode variar. Todo turno você compra 5 cartas. Um turno só ocorre quando... É o que eu já expliquei. Acabou os 3 turnos. Vou ler para vocês entenderem. Só ocorre quando você não vai mais usar os chamados da zona de preparamento. Você usou tudo. Você não quer mais fazer nada? Acabou esse turno. Quando você já usou ou não vai mais usar a habilidade de xamã, que ali está, pelo menos... Não, pera. Calma. Quando você não vai mais usar os xamãs da zona de preparamento, quando você já usou a habilidade de xamã, que ali está... Não, eu vou explicar melhor. Eu sei explicar melhor do que eu escrevo. Eu já expliquei, né? Não quer mais usar ninguém daqui? Passou. Quer usar, já usou. Não quer, passou. Morreu. Ou não quer mais usar nada? Passou.
Ah, não quero mais fazer nada, não dá mais pra fazer nada aqui, infelizmente, minha vida é uma pena. Passou. Seu oponente eu também. Oh, meu Deus, não consigo fazer mais, eu não consigo mais fazer nada. Ah, que pena. Passou. É isso. Em resumo, expansões de domínio eu tenho que explicar. É um estágio em Pokémon. Ganha quem tiver mais energia, quem for mais importante, quem for um grau especial contra um grau 4. Quem que você acha que ganha, meu filho? Exatamente. Expansões de domínio aberta, como a de Sugurugeto, Sukuna, Megumi, aparecem aqui no meio, quebrando instantaneamente a expansão que aqui está. Eu espero que Megumi apareça em vários baralhos, porque enquanto ele estiver aqui, ele pode usar as 10 sombras. Ele pode usar infinitamente se ele venceu elas aqui no campo de batalha. Se não, é só uma vez por turno, com chance de vencer. Meio que você cria um inimigo que mata seu inimigo. E também pode te matar. Se você vencer ele sozinho, sem ninguém nunca bater nele, no Shikigami no caso, você ganha ele para você mesmo. E pode ficar spamando uma Horaga da vida. Sukuna, quando pega o corpo do Megumi, tem todas as 10 sombras instantaneamente para facilitar ele funcionar como um Exodia. Entendeu? Então eu acho que é isso. Eu expliquei, se eu não me engano, tudo de um jeito muito melhor do que os outros vídeos que eu gravei. E eu acho que é isso. Tô planejando as cartas já, eu já planejei meio que um molde. Se alguém se interessar, quiser ajudar, mas no futuro, quando as cartas já estiverem mais ou menos prontas, eu vou pegar papelão e imprimir, ou em papel mesmo, não tenho certeza. Gente, quem for comprar, quiser jogar em casa, esse novo card game, tá bem no início, talvez saia daqui quando eu terminar a faculdade, eu não sei, talvez eu abandone. Tem que ver se alguém se dispor a ajudar financeiramente. Quem for artista, quiser fazer artes bonitas e me mandar. Eu tô aceitando. Eu tô ainda. Nem fui pro ensino médio. Tô no nono ano. Tá triste a vida de estudante aqui. Tá foda. E em resumo é isso. Muito obrigado, gente, pelo tempinho, pela atenção. Eu acho que eu vou postar as atualizações no Instagram. Esse vídeo vai ficar somente no YouTube. E quem rouba a minha ideia, primeiramente, não conheço ninguém que já teve uma ideia parecida. Então, se usar o argumento que é meu amigo, vá te lascar, fiar da mãe. O máximo que eu falei foi para um amigo meu, mas ele não faria isso. E se ele fizesse, e eu não souber, se alguém copiar a minha ideia, eu vou perguntar para ele. Se ele falar que não é ele, então abandonei a probabilidade de ser meu amigo. E até então, eu não copiei a ideia de ninguém, eu tirei essa ideia literalmente do Forevis. E tô colocando aqui pra vocês porque eu tenho muito medo de plágio. Eu não tenho muito alcance, meu canal tá parado há um tempo. Eu tenho que abrir a box da Valentia Ferri ainda, tô planejando. Eu não tenho nada pra fazer nas férias, uma preguiça bate, tem que comer, inclusive tô sendo apressado aqui a rodo. Tem que fazer um monte de coisa, tem que sair, tem que fazer os agrados pra mãe, os agrados pro pai, tem que agradar todo mundo, tem que fazer não sei o que, não sei o que lá. Então, vai sair esse vídeo da box. Eu tenho que criar vergonha na cara mesmo. Tenho que malhar também. Tenho que, ó, bacanes. E é isso. Falou! Videozinho sem a cara, porque eu não sei fazer webcam aqui nesse Windows de batata 2009. Falou!